Preste bem atenção nessa história. Eric ele tem 20 anos de idade e vem percebendo nos últimos meses maior indisposição, redução no interesse pelas tarefas cotidianas, piora da concentração, alterações de sono e na vontade de comer. Ele tem faltado às aulas da faculdade e as pessoas estão comentando que estão percebendo ele mais triste ou mais para baixo. O seu pai, percebendo essa situação, foi aconselhar o filho. Meu filho, eu já tive como você, eu já tive esse mesmo problema. E como eu tenho um diagnóstico de transtorno bipolar, acredito que você também tem. Transtorno bipolar? Você tá louco? Você quer que eu seja dependente de você a vida toda? Você quer me ver mal? Que coisa de transtorno bipolar? Será que faz algum sentido o que o pai de Eric está falando? Fica aqui comigo até o final desse vídeo que você vai descobrir. Um aspecto importante para entender a história do Eric é compreender o seguinte. O termo bipolar, muitas vezes, ele é usado de forma inadequada no dia a dia, nas conversas entre as pessoas. E ser bipolar não significa apenas variar o humor rapidamente no mesmo dia, como é um dos conceitos mais populares. O transtorno bipolar, muitas vezes chamado de bipolaridade, ele é um transtorno de humor que é caracterizado por dois tipos de fases de humor, duas fases de humor diferentes. Existe a fase depressiva e existe a fase maníaca ou hipomaníaca. É isso que define o transtorno bipolar, a ocorrência de fases de humor diferentes, bem marcadas, né? Então vejam que no transtorno bipolar acontece a fase depressiva e pessoas que têm ao longo de uma vida só fases depressivas, essas pessoas estão um outro diagnóstico, o transtorno depressivo unipolar, que é o que se chama popularmente de depressão. Então, veja que a fase depressiva ela pode ocorrer em dois tipos de transtorno. No transtorno depressivo, digamos, clássico, que é o transtorno unipolar, mas também no transtorno bipolar. E esse é o ponto de atenção na história de Eric. E aí, vejam que se nós temos uma mesma fase, uma fase parecida nos dois transtornos, eles podem ser confundidos. E qual seria a diferença, ou melhor, qual seria a importância de diferenciar esses dois grandes transtornos de humor, o transtorno bipolar do unipolar? A grande questão é a forma de tratá-los, a forma de compreender toda a dinâmica deles, até mesmo a forma como o cérebro fica quando as fases de humor estão instaladas, são diferentes. Então essa diferenciação, essa distinção é muito relevante para o processo de tratamento e de reconhecimento. Reconhecer as pessoas que estão na categoria dos unipolares, diferenciar das pessoas que estão na categoria dos bipolares. E quando a gente vai tentar fazer essa diferenciação, é fundamental fazer a leitura do passado. Porque veja, se uma pessoa chega em depressão, esta depressão ela pode representar um transtorno bipolar ou pode representar um transtorno unipolar. Então eu preciso fazer uma análise do passado. Quando eu analiso o passado e eu tenho dados muito claros do passado dessa pessoa, pode ficar até fácil distinguir. Por quê? Porque o grande conceito que diferencia um de outro transtorno é a ocorrência da mania ou da hipomania. Então, se em algum momento da história de uma pessoa acontecer uma hipomania ou mania, está definido, está fechado o diagnóstico e a diferenciação de que essa pessoa tem transtorno bipolar. Mas diferenciar, identificar a fase hipomaníaca não é uma tarefa simples, porque muitas vezes ela vem de uma forma leve, disfarçada, passou despercebida, o indivíduo ficou na hipomania, a hipomania acabou, mesmo sem tratamento, e aí quando você vai pesquisar na história é difícil a pessoa dizer, eu tive uma fase em que eu fiquei assim, assado, porque muitas vezes para ele aquela fase é uma fase normal, né? Ou até mesmo uma fase boa, né? Porque na hipomania, como eu já falei em outros vídeos aqui no canal sobre transtorno bipolar, a hipomania pode ser muito sedutora, pode ser muito interessante a princípio para o indivíduo que vem numa sequência ou vem de uma depressão um pouco mais forte. Então não é fácil identificar a hipomania no passado, nem mesmo no presente. Muitas vezes a hipomania ela pode passar batida ou ser confundida com outros problemas de saúde mental. Mas a grande questão dessa diferenciação é realmente identificar essa fase do humor alterado, que a gente chama de mania ou hipomania. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, se você quiser entender melhor o que é uma mania, uma hipomania, mais detalhes sobre o transtorno bipolar, vou deixar aqui nesse vídeo. Hipomania pode ser difícil de diferenciar, mas certamente difícil não vai ser para você dar o like aqui embaixo
para apoiar esse vídeo, mostrar para o YouTube que esse vídeo é importante e chegar para mais pessoas aqui embaixo. Então vamos agora analisar a situação do Eric, né? A partir dos princípios aqui, dos conceitos que eu estava destacando, vamos analisar realmente a situação do Eric. Eric, ele está no primeiro episódio depressivo, a primeira vez na vida dele que ele tem uma depressão. E como eu estava falando agora há pouco, diante de uma depressão, eu preciso identificar, olhar para o passado e ver se aconteceu mais alguma outra coisa no sentido de problemas de humor. E no caso de Eric, não. Eric nunca teve nem mesmo uma depressão, como eu estou falando da primeira depressão dele, e também não teve nenhuma hipomania. Então, no momento, nós não temos evidências que Eric tenha transtorno bipolar. Como eu falei, para ter transtorno bipolar, você precisa ter a fase da hipomania. Então, não é possível definir um diagnóstico bipolar para ele. Por enquanto, o diagnóstico dele é um transtorno depressivo unipolar, porque ele só teve depressão. E, no caso, esse é o primeiro episódio. Um ponto interessante aqui a gente está fazendo aqui, olhando para o Eric nesse momento, 20 anos de idade, está no meio de uma depressão, tentando identificar se ele é bipolar, se ele é unipolar. Mas o fato é que a bipolaridade, ela não se desenvolve com o tempo. Quando eu estava narrando aqui, descrevendo a questão da linha do tempo, que o indivíduo, ao longo da vida dele, ele pode ter episódio de humor entre uma pessoa que é bipolar, ela pode ter mania e hipomania, alternando com depressão. Mas o que nós sabemos hoje, até do ponto de vista da neurobiologia, né, da forma como o cérebro funciona nesses transtornos, é que o indivíduo ele já tem uma definição. Quando ele inicia seu primeiro episódio de humor, já está definido no cérebro dele que tipo de transtorno ele tem dentro desse espectro, né? Se ele está mais para o unipolar ou mais para o bipolar. O detalhe é que a mania ou hipomania, no caso do transtorno bipolar, muitas vezes ela vai aparecer lá na frente. Pode ser a primeira fase de humor ser uma fase dessas? Pode. Mas o mais comum é o indivíduo começar com depressão. Em algum momento no futuro, ele vai iniciar uma mania e hipomania. Então preste bem atenção. Estar no transtorno bipolar ou no transtorno unipolar já está definido quando o indivíduo inicia uma depressão. Então, no caso de Eric está no meio da depressão, então sim, ele pode ser bipolar e nós não sabemos, né, porque ele nunca fez uma hipomania. E aí, se a gente for fazer uma projeção, o que é que pode acontecer no futuro de Eric, né? Considerando ele vai tratar essa depressão, vai ficar bem, né? Porque o episódio depressivo ele tem cura, né? O transtorno em si, não. Não no sentido de eu garantir que nunca mais uma pessoa vai ter uma nova depressão. Mas o episódio, sempre a meta do tratamento é a cura, é a remissão completa dos sintomas. Mas vamos então imaginar que o Eric vai ficar ótimo, vai ficar livre desta depressão, mas o que é que vai acontecer ao longo da vida dele, né? Pode acontecer mais nada, né? No sentido dele não ter mais nenhuma depressão, nenhuma mania, hipomania, ter um episódio único, né? Esse vai ser o melhor dos cenários. Mas o mais provável, infelizmente, do ponto de vista estatístico, pessoas que têm uma fase de humor têm uma tendência maior de ter outras fases no futuro, comparando com pessoas que nunca tiveram. Então, existe uma possibilidade do Eric, no futuro, ter novas depressões, né? Pensando assim, uma linha do tempo aí de, 60, 70 anos, ele ter outras fases depressivas. E ele pode também ter a mania e hipomania, que aí vai ficar oficialmente definido um diagnóstico de transtorno bipolar. Mas nós não sabemos. O fato é que dentro do cérebro dele já está definido se ele é unipolar ou não. Infelizmente, no momento, nós não temos exames fidedignos, né? Um exame que me diga assim, né? Essa pessoa ela é bipolar, ela é unipolar, com base em alguma questão do cérebro. A gente tem questões de pesquisa, no futuro a gente acha que teremos marcadores biológicos para diferenciar, mas no momento não temos, né? É a avaliação realmente clínica. Então, se o Eric, eu não consigo dizer se ele é bipolar ou unipolar, baseado no momento atual, mas existem algumas questões, alguns indícios que a gente fica de olho para as questões de probabilidade, né? Existem algumas características na depressão que indicam que aquele indivíduo ele tem mais probabilidade de estar no espectro, no transtorno bipolar, do que no transtorno unipolar. E esse é um ponto importante aqui desse vídeo que eu quero deixar para vocês. O que é que numa depressão precisamos estar de olho para desconfiar que essa pessoa seja bipolar? Aqui eu vou destacar algumas características que o Eric está apresentando, tá? 5 características, existem outras, mas 5 características da depressão do Eric que podem indicar, que aumentam a chance dele ter transtorno bipolar. Primeiro ponto, história familiar, parente próximo de primeiro grau com transtorno bipolar. Como eu falei no início do vídeo, o pai de Eric, ele tem transtorno bipolar, já tem esse diagnóstico. Então, ter um pai, ter uma mãe, ter um irmão com transtorno bipolar aumenta significativamente a chance de você também ter
transtorno bipolar. Um outro fator é depressões, né? Fases de humor iniciadas antes dos 25 anos, né? Então, depressões que começam muito cedo, na adolescência, no início da idade adulta, sempre é um sinal de alerta para que no futuro essa pessoa acabe tendo hipomania, ou seja, que ela seja bipolar, né? Então, são questões de probabilidade. Veja bem, isso não é diagnóstico, isso não define diagnóstico, mas é algo que me faz desconfiar e prestar mais atenção a esse indivíduo. Uma terceira característica da depressão do Eric, nesse momento, é o pensamento acelerado e um aumento mais intenso na distração, nas dificuldades de concentração. Pensamento acelerado não é uma característica nuclear, não está na lista dos critérios diagnósticos de uma depressão, mas existem depressões que cursam, né, que se apresentam com um pensamento mais acelerado, isso é mais comum no transtorno bipolar. Uma quarta característica é aumento de irritabilidade, a ponto até de ser agressivo. Eric, de fato, isso é algo que está sendo percebido mais pelas pessoas que convivem com ele está mais impaciente, ele está mais inquieto, ele está mais irritado. Vocês viram lá como ele reagiu quando o pai dele foi tentar falar para ele dar uma opinião, ele reagiu aí com muita raiva, ele tem feito isso, e isso destoa do normal dele antes dele estar deprimido. E uma quinta característica, um aumento de fome e um aumento de sono. Na depressão, e faz parte dos critérios diagnósticos, para você ter depressão, existem alterações de sono e alterações de fome, que podem ser para mais ou para menos. Você pode ter insônia, por exemplo, falta de sono, e pode ter um sono em excesso, dormir muito mais horas do que o seu normal. No transtorno bipolar, as depressões do transtorno bipolar, elas vêm com mais frequência nesse padrão de mais, né? Mais sono, de mais fome, até com compulsão alimentar. Conhece alguém com a depressão com essas características? Chamamos de características de suspeita para transtorno bipolar. Você mesmo já passou por alguma experiência dessa? Escreve aqui nos comentários um pouco da sua vivência. Então percebam que, apesar do Eric não ter tido um histórico no passado, né, que indique claramente o diagnóstico de transtorno bipolar, ele tem algumas características na depressão dele, nessas outras questões de idade, de ter um pai com transtorno bipolar, que acendem um alerta para ele ter transtorno bipolar. Isso para o profissional, os profissionais que cuidam dessas pessoas, como psiquiatra ou psicólogo, é muito relevante, porque, assim, de alguma forma a gente precisa estar atento na forma como essa depressão vai evoluir e também na chamada virada maníaca, que é o quê? Você começa a tratar a depressão com medicamentos clássicos para uma depressão unipolar e o indivíduo rapidamente ele melhora da depressão muito rápido, pode parecer bom, só que ele passa direto do ponto e ele vai lá para a mania e para a hipomania, o que é ruim, né? As fases de humor, sejam depressivas ou maníacas, hipomaníacas, são fases de humor alteradas, são psicopatológicas e refletem um estado praticamente de inflamação do cérebro e precisam ser combatidas e serem bem tratadas. E assim chegamos ao final deste vídeo, em que eu contei para você a história do Eric, que está apresentando seu primeiro episódio depressivo e com algumas suspeitas para transtorno bipolar. Se você gostou desse conteúdo, se interessa por conteúdos como esse, vou deixar aqui a playlist de transtorno bipolar que eu tenho aqui no nosso canal e também algum outro vídeo aqui que o YouTube pode estar te sugerindo, você pode acessar para continuar acompanhando aqui as produções do canal. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, vou ter o maior prazer em esclarecer e até o próximo vídeo.